Candidata, desde o primeiro turno, a sua campanha tem sido marcada pelos ataques, pelas ofensas, pelas mentiras. Inverdades nas redes, inverdades na sua propaganda eleitoral. Sempre deixaram a desejar. É o caso da saúde em Minas, que vocês devem 7,6 bilhões para a saúde. Não é verdade, candidata. A senhora falta com a verdade. Ninguém deve nada para a saúde. O que nós vamos dar é transparência aos bancos públicos. Transparência aos bancos públicos. Com fofocas e boatos, mentiras, mentiras. Mas a verdade, ela não é mudada, ela não pode ser alterada, a história está aí. Candidata, vamos ser honestos. Quando o presidente Fernando Henrique assumiu o governo, a inflação era de 916% ao ano. A senhora quer enganar quem? 916%. Ela chegou a 7% e aumentou para 12% depois da eleição do presidente Lula. Essa é a verdade. A senhora quer enganar quem? Pessoas que estão aqui, todas acompanharam a história, o que aconteceu. Mas vamos falar do presente, candidata, e vamos olhar para o futuro. O presidente Lula, quando assumiu o governo, pediu que Armínio Fraga ficasse mais um tempo no Banco Central. É a história, candidata. Candidato, eu não escolhi o candidato a ministro da Fazenda que o senhor escolheu. É a história. Felizmente, eu já tenho um nome que sinaliza para a previsibilidade, para a credibilidade da nossa política econômica. Re-election, we lost in just 1 month 20 billion devastating. In January of this year, the real was devalued, level of 50% this year. Again, the interest rates went to 45%. I'd like to ask you, until when are we going to... Now, let's go to the global issues and the issues represented here by Brazil. You can't make people keep their money in a place they no longer have confidence in. In most developing countries, governments are too weak, not too strong. Candidata, tire os olhos do retrovisor. Vamos falar para o futuro. Como é que o senhor explica ter construído um aeroporto que na época custava 13,9 milhões e que agora custa 18 milhões a preços de hoje? E que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e a chave fica em poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. A senhora está sendo leviana, candidata, leviana. O Ministério Público Federal atestou a regularidade dessa obra. É só mentira. A senhora mente aos brasileiros para ficar no governo. É preciso, candidata, ter humildade. Candidato, eu quero dizer que o senhor está extremamente enganado com a decisão do Ministério Público. Essa eleição vai ficar marcada pela mentira, pela calúnia dos meus adversários, pela covardia. Será que alguém pode acreditar que algum governo vai proibir a construção de escolas técnicas? Não é nada disso, candidata. A senhora não leu a lei. O que se estabelecia no governo do presidente Fernando Henrique é que elas seriam construídas em parcerias com estados, com municípios, com organizações não governamentais, com o Sistema S. E não tem, até porque foi a Minas Gerais mais vezes depois que virou candidata do que nos 40 anos anteriores. E a senhora perdeu em Minas, porque as candidaturas de oposição, portanto, contra o seu governo, foram amplamente vitoriosas.
Ninguém é dono de bons projetos. Essa proposta que a senhora apresenta dos mais especialidades é a nossa proposta. Realmente eu não consigo entender essa obsessão para ter os programas e chamá-los de meu. A minha vida pública é uma vida honrada, candidata. É uma vida digna. Candidata, a senhora está com a obrigação agora de dizer aonde a minha irmã trabalha. Não pode, candidata, fazer uma campanha com tantas inverdades. Mas se nós fizermos aí um DNA do Bolsa Família, candidata, me desculpe, mas o pai será o presidente Fernando Henrique e a mãe será a dona Ruth Cardoso. Nós estamos aqui nos apresentando a todo o Brasil para debater o futuro, para apresentar propostas. O BNDES financiou um porto em Cuba. Será que esses investimentos de engenharia, essa venda de serviços, não poderia ter sido feita em portos no Brasil? Estão todos eles, ou grande parte deles, precisando de investimentos e foram abandonados, candidata. Mentiras. Essa eleição vai ficar marcada pela mentira. A inserção econômica do Brasil no Caribe ainda é pouca, pode melhorar muito. O fato do Brasil estar atuando nesse porto também facilitaria a chegada de mercadorias brasileiras nos Estados Unidos? Não há dúvida. Essa questão, como eu disse, isso já se iniciou com o Fernando Henrique. Não é que está se aplicando em Cuba em vez de fazer portos no Brasil. Também isso precisaria ser um pouco melhor estudado antes de se afirmar, na nossa opinião. Outra constatação é que nos 10 anos do governo, do senhor e do próximo governador, as taxas de homicídio cresceram 52%. A senhora está mais uma vez enganada, ou mentindo. Vou preferir dizer que nesse ponto a senhora está enganada. Durante os meus 8 anos de governo, 8 anos de governo honrado em Minas Gerais, os crimes de homicídios em Belo Horizonte, a capital do nosso estado, diminuíram em 37%. Os crimes violentos no estado diminuíram 48%, candidata. Mas a coisa vai bem? Claro que não vai. Não vai em Minas, não vai em parte alguma do Brasil. E será que não é a hora, candidata, de reconhecer os equívocos, as falhas, para que você possa corrigi-los? Na segurança pública é sempre a terceirização de responsabilidades. Porque a grande verdade é que os empregos estão indo embora, por uma lógica muito simples. País que não cresce não gera empregos, candidata. A grande verdade é reconhecer os equívocos. Eu não consigo também achar que possa alguém considerar que alguém sem emprego está melhor do que alguém com emprego. Hoje, a todos os brasileiros, que a Petrobras vai muito bem, obrigada. Pois eu quero dizer que ela vai muito mal. Chegaram a insinuar de forma covarde que eu poderia ser desrespeitoso com as mulheres. Luciana, não seja leviana. Você está aqui como candidata à presidência da República. Você não deve ofender os outros sem conhecer do que está falando. No meu governo, todas as obras públicas foram feitas para atender a população do meu estado. Todas elas aprovadas pelo Ministério Público. Acusações levianas em véspera de eleição não servem a um debate desse nível. Lamentavelmente, você não está preparada para disputar a presidência da República. O que o senhor acha do acesso amplo à universidade? Candidata, eu quando penso em educação, eu penso em primeiro lugar na creche. Porque não há nada que atenda mais à mulher hoje do que ter creche para deixar seus filhos. Eu pergunto à senhora, mais uma vez, a dona de casa que aí está, a senhora indo no mercado, na feira.
a oportunidades para as mulheres terem um salário mais justo, mais próximo daqueles que têm os homens. Nós estamos ainda extremamente longe disso. Eu não permitirei que esse país seja dividido entre nós e eles. Eu quero fazer o governo da convergência, o governo da solidariedade, da generosidade. Ele está apoiado em setores da sociedade que, além, são sobretudo menos informados, né? Nos resultados, efetivamente, o PT tem crescido nos rincões, mas ele tem também presença em algumas áreas urbanas e industriais, não há dúvida. É simplesmente constatação. Eles são, geralmente, é uma coincidência entre os mais pobres e os menos informados. Se há uma falha no PSDB, é não ser capaz de conversar mais diretamente com os menos informados, porque eles fazem parte do país e votam. Eu tenho a impressão que, muitas vezes, a senhora olha para mim e enxerga o presidente Fernando Henrique. Quer dizer que me sinto muito honrado. Essa eleição vai ficar marcada pela mentira, pela calúnia dos meus adversários, pela covardia. Candidata Marina, você tem reagido aos ataques e graves ataques que lhe tem feito a candidata do PT, e com razão. A senhora não se arrepende, candidata, de ter feito uma campanha com ataques tão violentos e tão cruéis no primeiro turno contra os seus adversários? E graves ataques que lhe tem feito a candidata do PT, e com razão. Vossa Excelência também esteve dentro de um partido que praticou o mensalão quando foi da votação da reeleição. Foi ali que começou o mensalão. No entanto, Vossa Excelência também permaneceu nesse partido e nunca vi fazer crítica à origem do mensalão. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa. No domingo é 45 para mudar o Brasil. Eu também fui atacada injustamente por Vossa Excelência, que pela primeira vez na história desse país se uniu com o PT para tentar me desconstituir, como está dizendo aqui. Eduardo Campos e eu fomos vítimas dessa estratégia destrutiva e agora a mesma coisa está acontecendo com o Aécio. E com razão. Se uniu com o PT para tentar me desconstituir. E com razão. Nós queremos que o novo Brasil nasça da verdade.